O Brasil acaba de presenciar algo que muitos julgavam impossível de acontecer. Um ministro do Supremo foi desmascarado, desmentido, em plena rede nacional de televisão. E não é só isso. O que vou mostrar também agora envolve mentiras oficiais. Uma lista de 15 bilhões de reais citando o Dino e um pedido de prisão que acaba de chegar na Procuradoria-Geral da República feito por um deputado. Você já sabe de que eu estou falando? E também você que paga imposto, eles fazem a festa, mas o cerco finalmente fechou. Eu sou o Dr. Eric Gustavo e este é o dossiê que o sistema não quer que você veja. Já se inscreva aqui no canal porque pode ser que esse algoritmo não passe de novo essa página para você dessas denúncias, dessas informações e desses comentários com uma opinião forte, sem amarra e sem rodeios. Já vou colocar aqui na tela a nossa primeira matéria para comentar a nossa opinião, que é para isso que você está aqui, não vou te enrolar, então já vamos logo, primeiro matéria. Tem coisa muito pior por vir, e você vai ver em primeira mão aqui hoje. Na hora que chegar a situação dos precatórios, que esse cidadão aqui pagou com informações privilegiadas, inclusive para o Banco Master. Basicamente, as pessoas vendiam precatório para o banco porque achavam que nunca iam receber esse valor, por 50%, 40% do valor. Pessoas que jogaram na justiça, que tinham direito de receber, pessoas do INSS, funcionários públicos, e o banco comprou esses precatórios por 40%, 50% dos valores e depois recebeu o valor cheio porque alguém do nada decidiu pagar todos esses precatórios para o banco ser beneficiado. Na hora que essa história dos precatórios vazarem, vocês vão lembrar de duas coisas. A primeira, pô, o Rony falou que isso ia acontecer, cara. Igual ele falou que o Moraes ia ser descartado. Igual ele falou, o Rony avisou. Tem coisa muito pior por vir, e você vai ver em primeira mão aqui hoje. Na hora que chegar a situação dos precatórios, que esse cidadão aqui pagou com informações privilegiadas, inclusive para o Banco Master. Basicamente, as pessoas vendiam precatório para o banco porque achavam que nunca iam receber esse valor, por 50%, 40% do valor. Pessoas que jogaram na justiça, que tinham direito de receber, pessoas do INSS, funcionários públicos, e o banco comprou esses precatórios por 40%, 50%. Não é fácil não. E aí, o que você tem a dizer? 40%, 50% o banco pagou e o outro autorizou a pagar todos os precatórios. Tinha uma lista aqui, meus amigos, que nós vamos tratar também. Tá aqui, ó, matéria. Essa aqui tá no Eu Mundo, tá? Anotações de Daniel Vorcaro cita Dino em lista de precatórios de 15 bilhões. Estamos fazendo já a nossa concatenação de matérias e informações, que nós somos bons para isso. Somos bons, né? Nós somos bons, não é bom. Outra coisa, pessoal, vocês já sabem, eu tento quase nunca editar, tá? Eu só edito se eu falar uma besteira muito grande. Porque eu quero passar a sinceridade para vocês, como eu penso, como eu acho, expressar nossa opinião. O brasileiro tem que perder esse medo e voltar a expressar sua opinião, tá? Sem medo. Então vamos ler aqui, ó. Anotações apreendidas pela Polícia Federal com o empresário, vou dar mais um zoom que tá ruim para vocês lerem, né? Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mencionam um nome Dino em um trecho relacionado a precatórios, segundo reportagem publicada nesta quinta-feira, dia 5, pela Band. O material cita a expressão pegar a lista Dino 15 bi, dentro de um conjunto de registros que tratam de ativos financeiros e precatórios ligados a fundos e bancos com valores que ultrapassariam 16 bilhões. O que eu falo sempre? Que a gente está anestesiado. Bilhões já está todo mundo, é pouquinho, mas não é. 1 bilhão é dinheiro demais. A menção gerou especulações sobre possível referência ao ministro do STF, Flávio Dino, mas a assessoria do magistrado negou qualquer relação. Em nota, afirmou que não existe processo de precatório envolvendo o ministro nesse valor e enviou sua declaração de bens ao TSE para reforçar que não há ligações com cifras bilionárias. Até o momento, não há evidências de que a anotação encontrada nas investigações do caso Banco Master se refira ao ministro. Eles sempre negam tudo, né? Incrível. Nunca ninguém sabe de nada. E até parece que também, do que adianta ele mandar declaração de bens ao TSE? Ninguém põe no nome, é nome de esposa, nome de filho, nome de sobrinho e por aí vai, né? Não vou entrar nesse mérito, não.
Vamos seguir aqui, meus amigos. É só uma complementação, fazendo essa link de notícias. Pegamos aí a do Rony Gabriel, que ele avisou lá atrás, em dezembro de 2025, com o que saiu agora nas anotações do Vorcaro. Seguindo e ainda falando de Vorcaro, porque não tem como falar de outra coisa com vocês por enquanto, porque os noticiários não falam de outra coisa. Então tá aqui, ó, lá no Rodrigo Marcial, tá? Saímos de censura da internet para a morte sob custódia da PF. Os celulares do Daniel Vorcaro foram apreendidos. O que saiu deles envolve reuniões com ministros do STF, uma milícia privada e um homem morto. Prepare-se. A Polícia Federal apreendeu os celulares de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. O que encontraram não são planilhas, são mensagens pessoais, conversas com detalhes que ninguém esperava que existissem. O que você vai ler saiu diretamente do celular dele e são nomes que você conhece. 19 de abril de 2025, Vorcaro avisa Marta, sua namorada, vai se encontrar com Alexandre de Moraes. O ministro estava passando feriado na região. Um ministro do Supremo de férias na casa de um banqueiro investigado. Veja as mensagens. E isso foi só a primeira vez. Tá aqui as mensagens, né? Pá, tô indo encontrar o Alexandre de Moraes. Ainda estão nos comentários aí que é Alexandre de Moraes, não é Alexandre de Moraes, então não seria ele. E ele recusou, disse que não é ele, negou de novo, né? 10 dias depois, nova videochamada. Marta vê alguém na tela e pergunta quem é. A resposta é Alexandre de Moraes. A intimidade, não, a resposta é Alexandre de Moraes, né? A intimidade entre os dois fala por si, veja o print. 2 contatos em um único mês, mas afinal, o que aconteceu em abril? A resposta explica perfeitamente o desespero. Em abril de 2025, estoura a denúncia de que o Master contratou o escritório da Viviane Barsi, esposa de Moraes. Além disso, nesse mesmo mês estavam saindo as mensagens expostas por Tagliaferro, ex-assessor de Moraes. Mas calma, que acharam mais. Banco Master contratou a mulher de Alexandre de Moraes. Mensagens inéditas revelam medo de ex-assessor de Moraes. Se falar algo, o ministro me mata. Isso foi o Tagliaferro, viu, pessoal? Mandou isso para alguém por mensagem. Mas nas mensagens revelaram algo pior do que visitas. Encontraram um grupo de WhatsApp chamado A Turma. Basicamente uma milícia pessoal, vigilância ilegal, ameaças. Em uma mensagem, Vorcaro ordena que forjem um assalto contra um jornalista e quebrem todos os dentes. Tá aqui a imagem também dos todos os dentes. O coordenador de A Turma era Luiz Felipe Mourão, com o apelido de Sicário. O comando da milícia privada o rendia R$ 1 milhão por mês. Vigilância, dados sigilosos, intimidação sob encomenda. Ele sabia de tudo, sabia até demais, e isso era um problema. Tá aí a foto do cara. Sicário. Sicário foi preso na Operação Compliance Zero. No mesmo dia, foi encontrado desacordado na cela da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Morte cerebral confirmada. A defesa diz que esteve com ele até as 14 horas, plena integridade física e mental, mas horas depois estava morto. A história não tá bem assim, né? A gente já sabe, mas isso aí é porque tá mudando. O homem que coordenava a milícia, que sabia dos encontros, que podia entregar tudo, aparece morto sob custódia. Quando você lia sobre Epstein, parecia ficção. Quando vi o caso Celso Daniel aqui no sindicato, eu tenho um vídeo só sobre isso, hein? Comentei justamente sobre isso. Muito bom. Aqui no Sindicato Oculto parecia passado. Agora é aqui, agora é ao vivo. Epstein e o Vorcaro. Até se parece, né? Eu não pareço com ele não, tá, pessoal? Antes que vocês falem aí, ó. Não tenho nada a ver. Ministro da Casa do Investigado, esposa contratada pelo banco, milícia de R$ 1 milhão por mês, o homem que sabia de tudo, morto na cela. Tudo isso saiu de um único celular. Mas detalhe, apenas 1/3 foi investigado. Compartilhe. É preciso que entendam a gravidade do que está acontecendo. Meus amigos, quando homens do alto escalão, dos 3 poderes, quando um banqueiro, que eu digo que não era só banqueiro, era chefe de uma máfia, era organização criminosa, da milícia, e eu tenho quase certeza que ele responde ou fazia essas transações financeiras para um grupo, uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão acima dele. Isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Mas quando esse cara tá entranhado
nos altos escalões do governo, nos 3 maiores, presidente de Câmara, de Senado, STF, ministro, todo mundo aí, a gente perde totalmente a credibilidade e passa a acreditar que as instituições estão sendo usadas para finalidades pessoais, para enriquecimento, para acúmulo de patrimônio, para ocultação de patrimônio, para lavagem de dinheiro, de crime organizado, infelizmente. E aí, meus amigos, é onde a gente entra com a informação. Então, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas para a gente levar a informação que está acontecendo. Não deixe de assistir o vídeo que eu falei aqui do Celso Daniel, tá? Então, tá aqui, ó, o Nicolas Ferreira aciona a Procuradoria-Geral da República e pede análise de prisão preventiva de Alexandre de Moraes. Olha a que ponto nós chegamos do descrédito do judiciário. Então, o deputado enviou nesta sexta-feira um ofício à PGR solicitando que o órgão analise a possibilidade de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito no contexto das recentes revelações envolvendo Daniel Vorcaro e o Banco Master. No documento encaminhado à Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, o parlamentar afirma que reportagens recentes sobre mensagens e possíveis interações entre Moraes e Vorcaro levantam dúvidas que, segundo ele, exigiriam apuração institucional. O ofício também solicita que a PGR avalie a eventual adoção de medidas investigativas, caso surjam indícios de irregularidades. Cara, isso aqui é a prova do descrédito que a gente chegou do judiciário para a sociedade. E não é porque é o Nicolas não, porque podia ser qualquer outro deputado, assim como virão outros pedidos. Inclusive, eu tenho dito que o maior erro, o maior culpado, e eu não quero aqui achar um culpado só não, porque são vários, tá muita gente metida nisso. Mas o presidente do Senado, cara, desde a outra gestão que era dele, depois passou o Pacheco, também outro culpado, depois agora ele, estão sentando em cima, engavetando, e nós não podemos mais aceitar que isso aconteça. Não podemos aceitar um Senado omisso. E quem foi omisso, inclusive o próprio atual presidente, que pague pelos erros, junto com todos esses que serão responsabilizados. Até porque tem um rolinho também de 400 milhões lá que a gente ainda vai apurar, né? Que a polícia vai apurar, né? Da família, enfim, dele, enfim, né? É terrível, né, meus amigos? Olha o que disse aqui o Gustavo Gai. Acabou para o Alexandre de Moraes. Não tem a menor condição desse cara continuar no STF. No mínimo, ele tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, que a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Eu vou te explicar o porquê que ele acabou de se autodestruir tentando desmentir a matéria que saiu da imprensa. Vamos lá. A imprensa divulga que Moraes e Vorcaro trocavam muitas mensagens um com o outro, batendo o maior papo através de imagens de visualização única. Daí nós entendemos que eles escreviam os textos em blocos de notas, faziam um print e enviavam a mensagem em visualização única, achando que dessa forma eles jamais seriam descobertos e os seus planos malignos seriam sempre secretos. Pega na mentira, olha aí, ó. Mas a imprensa divulgou. Só que Moraes achava que a ligação entre as mensagens era feita através dos horários que o print era feito e o horário que a mensagem era enviada. Daí, o Moraes nos faz um gigantesco favor e mostra o quão podre o STF virou. Ele solta essa nota. Nessa notinha mequetrefe, o Moraes afirma através do STF, tá? Do STF. Ele afirma que o conteúdo que acharam no celular do Vorcaro e no computador não foi enviado para ele. Ele afirma que estava na pasta de outra pessoa e que não havia sido enviado para ele. Primeiro, ele não nega que conversou com o Vorcaro. Como se não fosse bastante, ele fala, olha, essas mensagens aí, esses prints, não foram enviados para mim, foram enviados para outra pessoa. Ele achava que a ligação entre o print e a mensagem tinha sido feita usando o horário do print e o horário da mensagem. Pera aí. O Globo vai lá e publica algo que acaba com a carreira do Alexandre de Moraes. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal. Não foi pela Malu Gaspar, foi pela Polícia Federal. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em bloco de notas do banqueiro. Sabe como que foi feito?
Vocês entenderam, pessoal? É porque a Globo subiu e fez uma linha cronológica do tempo. Tá lá o print da nota que o Vorcar escrevia, mandava visualização única pro Alexandre de Moraes. Eles pegaram esses horários e cruzaram as informações. O ministro, afobado para se justificar o injustificável, solta uma nota dizendo que não conversava com o Vorcar e que aquilo ali era para outra pessoa, que não era para ele. E aí que ele se... Não vou nem falar, mas foi aí que ele se embananou. Aqui vai o último prego no caixão Alexandre de Moraes. Bem aqui, ó. Diferentemente do material enviado à CPMI e do INSS, o material que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que contam nos blocos de notas de Vorcar e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. A Polícia Federal tem um software que reverte o processo de visualização única para ver qual foi a mensagem enviada e eles sabem que foram exatamente aqueles. Moraes mentiu, a mentira não durou nenhuma hora e o Brasil agora sabe que ele mentiu 2 vezes. Fim desse caso. Acabou para o Alexandre de Moraes. E aí, meus amigos? Tá lascado ou não tá? Vamos ver se agora, né, esse Senado cria vergonha na cara. O senador Girão, eu falei aqui no outro editorial nosso, protocolou o primeiro pedido inédito contra um presidente do Senado, que é lá na comissão de ética deles, para poder pedir, acho que até o afastamento, porque ele não está pautando o que é de obrigação e de vontade popular, né? Eu até fiz uma postagem aí sobre esse pedido de impeachment aí dele, e para mim tinha que sair, os senadores aprovaram os dois, tanto do senador, do presidente do Senado, quanto do STF, do Alexandre de Moraes, e depois já engatar no do Toffoli também, tá? E aí, por quê? Quando é instalado um pedido de impeachment lá, eles já são afastados automaticamente, afastados. Depois que tem o processo, e eles tem a votação e é julgado pelo afastamento, aí sim que eles são literalmente, né, tirados do cargo. Mas só de afastar preventivamente já estaria ótimo, que ia economizar desse cara aqui, ó, fazer muita maldade aí para as pessoas como ele já fez. Aqui, ó, só para continuar aqui, pessoal, Moraes é o Pinóquio do STF. É desmentido em rede nacional, tá lá no Mundo aqui, oficial, tá? A outra eu não vou ler aqui não, porque vocês entenderam bem, porque o Gustavo Gaia explicou direitinho o que aconteceu. A Polícia Federal faz o processo inverso e vê a visualização única, entenderam? E aí, ó, isso aqui tá lá no perfil do Gaia também, tá? Não falei, mas tá lá. E agora vamos para nossa última matéria, que é a charge. Mas o que é isso, ministro Alexandre? É o Xandão GPT, Vossa Excelência. É um robô programado pra pensar e agir como eu. Tolerância zero com crimes. Que medo, Vossa Excelência. Mas por que Vossa Excelência fez isso, Vossa Excelência? O trabalho de magistrado é muito cansativo. Eu quero passar mais tempo desfrutando 129... Quer dizer, desfrutando a família. Daí eu pensei, por que não aproveitar a maravilha das IAs? Viva a automação! Entendi, Vossa Excelência. Ministro, chegou aqui um caso pro senhor julgar. Nananina não. Mande pro Xandão GPT. Hoje eu tô de folga. Ok. Ministro, chegou aqui um caso pro senhor julgar, um inquérito da Polícia Federal sobre o Banco Master. Quem é o réu? Alexandre de Moraes. Ih, lombrou! Não, peraí, mas isso não pode. E por que não? É porque o senhor tem que se declarar suspeito. Um juiz não pode ser juiz e réu ao mesmo tempo. Pronto. Foi programado para pensar e agir como Alexandre de Moraes, então sim, podemos. Mas Silêncio, o senhor não tem direito à palavra. Sente-se no banco dos réus, vamos começar o julgamento. Acho que alguém vai levar uma bela peia. Ok, está bem. Eu vou representar a mim mesmo, mas primeiro eu preciso ter acesso ao processo. O processo está em sigilo. Mas isso não pode. Foi programado para pensar e agir como Alexandre de Moraes, então sim, pode. Mas como é que eu vou me defender sem saber do que eu tô sendo acusado? O senhor pensa que cometer crimes é como dar um passeio no parque? O que o senhor tem a dizer sobre Daniel Vorcaro? Ixi, Maria do Pai Credo. Faquinha, me ajuda. Eu me conheço, eu sou implacável. Inclua fora disso, hein? Mas o que é isso? Está querendo se comunicar com outro advogado? Será que vou ter que decretar a prisão preventiva do senhor? O senhor não pode fazer isso. Os advogados têm direito a
comunicação. Não tem não, fui programado para pensar e agir como Alexandre de Moraes, e é isso que consta no meu banco de dados. Eu vou contactar a imprensa e vou denunciar esse abuso que o senhor está cometendo contra mim. Nada disso, o senhor está terminantemente proibido de dar entrevistas. Mas isso é censura prévia, isso é ilegal. Desculpe, fui programado para pensar e agir como Alexandre de Moraes. Tá, já entendi. Tudo bem, não tem problema, eu vou pro X e todo mundo vai ficar sabendo desse abuso do senhor em tempo real. Ah, não vai não. Estou derrubando o X e impondo uma multa de 129 milhões de reais. Aparentemente, eu adoro este número. Pois fique sabendo, senhor, que o senhor é um juiz extremamente autoritário. Ei, olha como fala. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Pronto, está incluído no inquérito das fake news por ataques à democracia, ou seja, ataques a mim. Que absurdo, ele quer me censurar. O senhor vai ou não vai responder sobre o senhor Daniel Vorcaro? Eu não sei nem quem é. Como não? Aqui eu tenho o celular do senhor Daniel Vorcaro, que mostra que os senhores trocaram mensagens e depois apagaram. Como todos sabem, eu tenho tolerância zero com mensagens apagadas. Usar o recurso de visualização única da mensagem não é apagar. Não interessa. Débora do Batom. Essa é obstrução de justiça. O senhor está destruindo provas. Mas é um recurso do WhatsApp. Aqui constam nas mensagens que o senhor Vorcaro pediu ao senhor para bloquear algo no dia em que ele foi preso. O que isso significa? Eu não faço ideia. Eu nem conheço Daniel Vorcaro, já falei. Como alguém programado para pensar e agir como Alexandre de Moraes, o senhor está condenado a 14 anos de prisão. Alô, por favor, me ajuda. Eu preciso que peça pro Trump uma Magnitsky contra um juiz descontrolado. Vai tomar no botico. Sou burro, mas não sou maluco. Ai, mas que saudade de uma pele eleca. Alexandre, você veio me libertar. Ainda bem, eu tô molhando de medo de virar uma mamolada de alguém aqui dentro da prisão. Que libertar o quê? Eu tô preso ilegalmente por causa de um juiz autoritário que não me deu amplo direito de defesa. Qual juiz? O Xandão GPT, programado pra pensar e agir como eu. Ah, é? O senhor está solto. Ah, que bom. Eu sabia que iria reconsiderar e a justiça iria prevalecer. Estou falando com o senhor Daniel Vorcaro. Obrigado por me desbloquear, Vossa Excelência. De nada, mas não vai dar mole de novo, hein? Pode deixar, Vossa Excelência. Malditas IAs, nem isso deixaram de fora da programação. Mas o que é isso, ministro? Ele foi programado para pensar como Daniel Vorcaro, ou como Alexandre de Moraes, desculpa. Cara, essas charges são ótimas porque é um jeito humorado e de falar o que muita gente hoje tem até medo de falar. Tudo que ele falou ali sobre as atitudes de Alexandre de Moraes foi o que ele já fez, sabe? Prendeu pessoas, censurou pessoas, a esposa advogou, fez provavelmente, supostamente, advocacia administrativa, prendeu pessoas dizendo que era obstrução de justiça porque a pessoa apagou uma mensagem, enfim, tudo ali foi o que ele fez. E não tem como mais, pessoal, a gente ficar agindo aqui só esperando, a gente tem que botar a mão na massa, agir, compartilhar esse vídeo com pessoas, curta, se inscreva aqui, ajude a gente a evoluir, a alcançar aí 25 mil inscritos, tá? Estamos nessa luta e eu tenho certeza que a gente vai chegar o quanto antes. Muito obrigado por você abrir sua casa, pela sua confiança. Aqui é um bate-papo nosso, informal. Eu sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas, doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Faço um pós-doutorado nos Estados Unidos. Estou indo para lá agora apresentar palestras em Orlando, na Flórida. E nada disso aqui quer dizer muita coisa para vocês, porque a amizade nossa vale muito mais para o nosso bate-papo. Mas só para mostrar que eu tenho um pouquinho de experiência para poder estar comentando tudo isso que está acontecendo e como um jurista, como um operador do direito, eu me sinto literalmente envergonhado com a atual situação do Brasil. Mas com fé de que nós vamos mudar isso esse ano. E contamos muito com você e com o seu apoio. Como eu digo sempre, para você ficar atento às informações, vem comigo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.